Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou fazer a devolutiva de 6 atividades aí da apostila do 8º ano, tá? Da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vamos lá, então? Ó, os objetivos é estudar gráficos de setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Vamos continuar o estudo dos tipos de gráficos. Observe o gráfico de setores divulgado em Cultura São Paulo, Hábitos Culturais dos Paulistas. Vamos lá, então. Olha esse gráfico aqui, tá? Ó, aqui, ó. Maioria já foi a evento cultural em outra cidade. Olha a porcentagem, então, de pessoas que responderam que já foram, ó. 59%, tá? Sendo que desses 59% aqui, ó, 28% frequentou há mais de um ano, né? Faz mais de um ano que frequentou. E 31% frequentou no último ano, enquanto que 41% nunca frequentou. Então, olha só, do total, então, de 100%, 16% disseram ter frequentado uma atividade cultural em outra cidade no último mês. Tá? Então, olha só. A fonte aí, né? Pesquisas aí, sp.com.br. Neste tipo de gráfico, área de setores, neste exemplo, coroas circulares, tá? O coroa circular é o modo que tá aqui, ó. Coroa porque ele tá furado aqui no meio, tá bom, gente? É proporcional à frequência dos dados. Quanto maior a frequência, maior a área do setor. Ou seja, gente, quanto mais pessoas responderam que já foram ao evento da cidade, maior é essa fatia aqui, tá? Olha só, essa daqui de 41%. É o maior do que os outros dois, tá? O círculo, nesse caso a coroa circular, representa o todo, 100%. Seu uso é indicado sempre que desejamos analisar o quanto cada dado representa do total. Olha só, vocabulário matemático. Círculo. Neste material, vamos considerar círculo a região interna limitada por uma circunferência, incluindo-a. Então, olha só, aqui está o que é o círculo, tá? É como se fosse um tapete circular. E coroa circular, neste material, vamos considerar a coroa circular a região delimitada por duas circunferências concêntricas de mesmo centro, incluindo-as. Olha só. Então, a coroa, gente, resumindo o que está escrito aí, ela tem um furo no meio, tá bom? Agora vamos para a atividade 1 e 2. Então, lá, atividade 1. Faça uma análise das informações passadas pelo gráfico, registre o que se pode interpretar a partir dele. Então, foi aquilo que a gente leu no começo. Então, assim, dá 100%, né, do total de pessoas. A gente pode escrever que 41% nunca frequentou. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Do total de pessoas, 41% nunca frequentou evento cultural em outra cidade. É uma das coisas que a gente percebeu, tá? E a gente pode colocar também que 59% já frequentaram. Então a gente pode pôr vírgula aqui. Enquanto 59% disseram já ter frequentado. Então ficou assim, do total de pessoas, 41% nunca frequentou evento cultural em outra cidade, enquanto 59% disseram já ter frequentado. Tá ótimo, tá, gente? Atividade 2. Faça uma análise das informações passadas por este gráfico divulgado em Cultura São Paulo, Hábitos Culturais dos Paulistas.
e registro que se pode interpretar a partir dele. Então, olha só. 1/3 dos entrevistados nunca foi ao teatro. Frequência em porcentagem. Então, olha só. 32% disseram que nunca frequentaram o teatro, enquanto que 68% já frequentaram. Reparem uma coisa, desses 68%, 28% foram no último ano, foram ao teatro, tá? Então aqui está basicamente dividido em quem frequentou e quem não frequentou. Então o que ele quer que a gente faça? Faça uma análise. Então vamos lá, vamos analisar? Então vamos lá. Do total de pessoas que entrevistadas, né? Que não, vamos colocar entrevistadas. Total de pessoas entrevistadas, 32% disseram que nunca foram ao teatro, vírgula, enquanto 68% já foram. E desses 68%, 28% foram ao teatro no último ano. Pronto. Essa é a interpretação que a gente pode fazer. Então, do total de pessoas entrevistadas, 32% disseram que nunca foram ao teatro, enquanto 68% já foram. E desses... Peraí que eu escrevi essa palavra errada aqui. Ó. Desses 68%, 28% foram ao teatro no último ano. Tá? Gente, vocês viram como é importante a gente escrever a nossa resposta e depois ler a nossa própria resposta para ver se a nossa interpretação está correta. Tá certo, gente? Então, olha só. Vamos continuar aqui, ó. Você se lembra como calcular a porcentagem do valor? Ó, você se lembra como calcular a porcentagem que um valor representa de outro? Observe, exemplo. Como calcular a porcentagem de 50 gramas, que 50 gramas representa de 400 gramas? Peraí. Uma maneira de resolver é pensar qual número decimal que multiplicado por 400 resulta em 50, escrevendo esse número em porcentagem. Podemos representar esse número decimal por um símbolo qualquer, como um triângulo ou uma letra, e escrever. Então, olha só como eles colocaram para a gente. Ó, 400 vezes delta é igual a 50 vezes 100. Ou 400 vezes x é igual a 50 vezes 100. Gente, olha só. Eles explicam aqui para a gente várias maneiras de você calcular quanto que 50, tá, gramas representem de 400 gramas. Tá? Eu falo para vocês que eu prefiro essa daqui, ó. A regra de 3. Tá? A regra de 3 é uma das maneiras mais práticas aí da gente apresentar. Então, olha só. Igual tá aqui, ó. 400 representa 100%, enquanto 50 representa x. Aí a gente faz o quê? Multiplica cruzado aqui, ó. Ó, cruzado. 400 vezes x, 400x, pode ver. 50 vezes 100, tá aqui, ó, 50 vezes 100. 50 vezes 100 é 5.000. Aí que a gente faz? Passa o 400 aqui para o outro lado da igualdade, dividindo 5.000. Corta esses dois zeros em cima dos zeros embaixo para facilitar nossa conta. Então é só fazer 50 dividido por 4, ó. Aí dividindo 50 por 4, a gente vai fazer o quê? Ó? 1 vezes 4, 4. Para 5 sobra 1. Baixo 0.
2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. Coloca a vírgula e zero aqui. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Ou seja, 12,5%. Tá vendo? Ó? Entre outras formas... Opa, peraí, gente. Vou pegar o marcador. Ó, entre outras formas, assim 50 gramas equivale a 12,5% de 400 gramas. Então aqui a gente vai praticar isso. Praticar essa transformação aí nas atividades 3, 4 e 5 em porcentagem. Então vamos lá, ó. Uma das principais manifestações culturais da região centro-oeste ocorre no estado de Goiás, as cavalhadas, uma apresentação teatral ao ar livre que encena uma batalha medieval entre os azuis, que são os cavaleiros cristãos, né? Então, entre os azuis e os vermelhos, que são os cavaleiros mouros. Uma das principais atrações turísticas da festa do Divino de Pirenópolis. Sandro quer participar dessa festa e parece conseguir um desconto de de R$11 na diária do hotel onde vai ficar. Se o preço da diária era de 240, qual a porcentagem de desconto vai ser cedida a Sandro? Então, olha só, gente, a gente vai usar a regra de 3. Então, olha só, 240 representa 100% do valor da diária. R$11 representa quantos por cento? A gente não sabe. Então, vamos fazer a conta para descobrir? Então, a gente vai multiplicar aqui em cruz, tá? Então, vai ficar 240x é igual a 11 vezes 100, tá? 240x, então, é igual a 1.100, tá? X é igual a 1.100 dividido por 240. A gente, para fazer essa condivisão, a gente corta um zero embaixo e um zero em cima. Um embaixo e um em cima. E divide 110 por 24. Fica mais simples a nossa conta. Então, olha só. A gente vai ter que pegar o todo, 110, tá? Porque 11 é menor que 24. Se eu pegar só 11, não ia dar para dividir. Pega tudo. Quantas vezes 24 para dar perto de 110? Então, vamos pensar aqui, ó. 24 vezes 5, vamos tentar. 5 vezes 4, 20, vai 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. Passou, né, gente? Então, a gente vai ter que fazer vezes 4 mesmo. Ó. Vamos fazer vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 96. Sobra 6 para 10 é 4. 9 para 10 é 1. Sobra 14, tá? Olha só. 14 é menor do que 24. Põe a vírgula e zero aqui. Quantas vezes 24 para dar 140? A gente sabe que 5 vezes 24 dá 120. 6 vezes 24, 6 vezes vai passar então. Tá? Então, olha só. Porque 6 vezes daria 144. Sobra 20 aqui. Olha só, como a gente está falando de porcentagem, a gente pode parar nossa conta aqui, ó. E a gente vai ter aqui 4,5%, tá? A resposta, aproximadamente, tá? Olha só, se você fizesse numa calculadora, presta atenção. Você ter lá 240 dividido por... Aliás, que 240, ó. 11 vezes 100... 1.100 dividido por 240. Olha lá, 4,58. Então, ou seja, se eu fosse mais um pouquinho, ó, ia dar 24 vezes 8, ia dar 32 vezes 3, 2 vezes 8, 16, com 2, 19. Olha lá, 192, ia sobrar 8. Aqui eu vou aproximar um pouquinho mais, né? Então,
a minha aproximação para a resposta aqui seria 4,6%, aproximadamente, tá? Ficou mais aproximado. Então, qual a porcentagem de desconto concedida a Sandro? 4,6%. Não chega nem a 5% de desconto. Próxima atividade. A literatura de cordel, que relata os costumes e as crenças do povo, recitada ou publicada em folhetos, é uma manifestação cultural da região Nordeste. Silvia já leu 4 das 20 obras de literatura de cordel do acervo de sua escola. Quantos por cento da literatura de cordel de sua escola Silvia ainda não leu? Então vamos ver. Ó. Tem 20 obras. Leu 4. E não leu quantas, gente? 16, né, gente? Então ela quer saber quantos por cento ela não leu. Não leu. Ó. Então a gente vai precisar calcular. 16 representa quantos por cento? Então a gente vai fazer assim, ó. Ó, presta atenção. 20 obras, né? Equivale a 100% aí do que a escola tem sobre o cordel, tá? E 16 é o que ela não leu ainda. Isso aí dá quantos por cento? A gente vai usar a regra de 3 para calcular. Então, você viu como monta a regra de 3? É porcentagem bate porcentagem. O que eu vou descobrir vai ser porcentagem. E o que eu aqui, os dados embaixo de dados. Ó, 20 são as obras, né, da escola, do acervo. 16 são as obras que ela não leu. Então, a gente coloca por exemplo, aqui, ó, obras embaixo de obras, né, o número de obras que ela não leu ou que tem a escola, e porcentagem mais de porcentagem, para ficar tudo organizado, senão a regra de 3 não dá certo, tá? Então, multiplica em cruz. A gente vai ter 20x, né, 20 vezes x é 20x, é igual a 16 vezes 100. 16 vezes 100. Então, ó, 20x é igual a 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 20. Corta um zero em cima e um zero embaixo, fica 160 dividido por 2. Aqui ficou fácil, né, gente? Dá 80. Ou seja, a resposta aqui é 80%. Tá bom? Então, ela não leu, né? Quantos por cento ela não leu? Silvia não leu 80% das obras, tá? É isso, ela não leu 80% das obras. Atividade 5. O hip hop e o funk impulsionam a cultura brasileira atual. Na escola de Márcio, 4 de cada 5 alunos ouvem funk ou hip hop. Qual a porcentagem de alunos que declaram não ouvir funk ou hip hop? Então, olha só. No total de alunos, o total representa 100%. Tá? 4 de cada 5 alunos, ou seja, uma fração. 4/5 ouvem, tá? Funk ou hip hop. E o restante, gente? O restante é 1/5. 1/5 não ouvem. Por que o restante é 1/5? O total a gente pode apresentar como 5/5. De 5/5 a gente tirar 4/5, ó, a gente vai ter 5 menos 4 é 1. Embaixo a gente repete porque os denominadores são iguais. Então a gente vai ter 1/5 que não ouve. Ele quer saber a porcentagem de alunos que declararam não ouvir funk ou hip hop. Aqui no caso, como está na forma de fração, a gente vai fazer aqui, é mais fácil, não vai precisar de regra de 3. A gente já descobriu que 1/5 não ouve, é só a gente dividir 1 por 5 que a gente descobre a porcentagem. Então vamos lá, 1 dividido por 5. 1 não divide 5, então a gente coloca o 0, e o 0 aqui, tá? Então vamos lá. 12 é 5, 10. Para 10, 0, ou seja, 0,2. Portanto, então, 1/5 é igual a 0,2. E como passar isso para a forma de porcentagem, gente? É só a gente fazer 0,2 vezes 100, tá?
que aí a gente vai encontrar 20%. Então, vocês perceberam, então, quando estiver na forma de fração, a parte que você quer representar como porcentagem, basta você dividir a fração. Então, aqui eu percebi que 1/5 não ouvem funk ou hip hop. Então, 1/5, como passar isso para a forma de porcentagem? Dividindo 1 por 5, né? Da própria fração, que deu 0,2. Passando isso para porcentagem, é só fazer vezes 100, ou seja, 20%. Qual a minha resposta? 20% dos alunos não ouvem funk ou hip hop. Tá bom? É isso aí. Agora, vamos lembrar, acompanha aqui, ó. Como relacionar o ângulo central de um setor circular com a frequência ou valor de um dado? Então, observe. O estado de São Paulo consome aproximadamente 9 pizzas para cada 16 pizzas produzidas no Brasil. Se fôssemos construir um gráfico de setores com as informações, pizzas consumidas no estado de São Paulo e pizzas consumidas no restante do Brasil, o ângulo central do setor circular, que representa o consumo de São Paulo, pode ser obtido, entre outras maneiras, por regra de 3, que é o que a gente acabou de utilizar nesses 3 exercícios anteriores. Nesse exemplo, 16 pizzas representa a volta completa, ou seja, 360 graus. Então, olha só. Gente, que eles colocaram, só tem um erro aqui, tá? A gente vai apagar aqui o erro deles para não ficar confundir a cabeça de vocês. Eles falaram em graus e colocaram, peraí. Ó, eles falaram em graus e colocaram porcentagem. Então, o símbolo correto é isso aqui. É o símbolo do grau, tá? Lembra que o símbolo do grau, como que é o símbolo do grau? Ó, o certo é assim, ó, 360 graus, tá? Então, aqui você vai fazer uma regra de 3 para descobrir. Se 16 pizzas representam o total, 360 graus aí. Por que 360 graus, gente? Porque, ó, o círculo, a volta completa é 360 graus, tá? O giro completo. Então, 16 pizzas representam o todo aqui, tá? O todo. 9 pizzas representa que fatia desse todo? É isso que ele quer que a gente descubra, tá? Ele quer que a gente descubra isso. Então, para isso, a gente vai fazer essa regra de 3. Então, olha só. Como as grandezas são diretamente proporcionais, aqui ele já vai falando de grandezas diretamente proporcionais, já que quanto mais pizzas consumidas, maior é o ângulo central. Então, olha só. Ele quer dizer assim, gente, ó. Se eu consumo, ele está falando de pizzas e ângulo, tá? Quanto mais pizza eu consumo, maior vai ser o ângulo representado ali. Por quê? 16 pizzas representa o total, né? Que a gente pode chamar de 100%, ou os 360 graus lá da circunferência. Então, quanto mais pizza eu consumir, maior vai ser a fatia lá do meu círculo. Aqui, ó, do meu círculo que eu represento. Tá? É isso que ele quer dizer de grandeza diretamente proporcionais. Gente, quem ficar com dúvida nessa parte de grandeza diretamente proporcionais, vou deixar o link na descrição de um vídeo que eu fiz tanto sobre a regra de 3 quanto de grandezas, tá? Diretamente proporcionais ou então inversamente proporcionais. Então, ó, vamos continuar a regra de 3. Ó, 16 representa o todo, né? 360 graus. 9x, então multiplica em cruz. Então vai ficar 16x é igual a 360 vezes 9. 360 vezes 9 é 3.240, tá bom? Aí é só fazer o que, gente? É dividir 3.240 por 16, tá? O que a gente faz agora? Dividindo 3.240 por 16, a gente encontra 202,5%. Lembrando que isso é um exemplo, tá? Então, ele achou
por cento não, graus. 202,5 graus. Ou seja, gente, olha só. Do círculo todo, tá? 202 graus. Então, olha só. 180 graus é metade da circunferência. Concorda comigo? Concorda que 202 é um pouquinho a mais? Então, a gente pode falar assim, ó. Se a gente fosse pintar aqui com um marcador. Eu vou pintar a fatia que representa 16. Então, tudo isso aqui... Só que, deixa eu apagar só um negócio aqui, só esse azul aqui, ó. Opa, peraí. Ó, tudo isso aqui, toda essa fatia da circunferência, tá? Representa, então, as 16 pizzas. Aliás, as 9, né? De São Paulo aí. Da 16, como se fosse 16 o todo, 9 fatias aqui, ó, representa, tá? Então, isso aqui representa as 9 fatias. Aqui, as 9 fatias. Tá bom? Esse que a gente descobriu. Porque esse pedaço da circunferência é mais ou menos 202,5 graus. Para a gente ter certeza, a gente tem que sempre usar um transferidor para poder fazer a conta. Então, olha lá, vamos terminar o texto. Ó. Isso significa que o ângulo central do setor referente ao estado de São Paulo mede 202,5 graus. Então, o estado de São Paulo é essa parte que eu pintei de rosa. Então, o consumo total aí do Brasil de pizza, São Paulo é mais da metade, ó. Perceberam? Já o setor referente aos demais estados pode ser obtido retirando 202,5 da volta completa, fazendo uma subtração. Então, olha só, nem precisaria, né, gente? Para a gente apresentar os outros estados, a gente pintaria aqui, ó. A gente podia falar assim, ó. A gente podia também falar assim, construção desse gráfico. A gente podia puxar uma setinha aqui, escrever assim, São Paulo. E essa daqui, a gente podia escrever outros estados. Pronto. Fiz o meu gráfico aí de setor, tá? E nem precisei aqui fazer essa conta de menos. Se era só para construir o gráfico. Tá? Vamos ver o que ele vai pedir para a gente. Ó. Encontre o ângulo central de um setor que irá representar frequência de 15 de um total de 60. Então, vamos lá. Um 15 de total de 60. A gente vai usar uma regrinha de 3. Então, ó, 60 a gente vai chamar de 100, aliás, de 360 graus, que é a volta completa, porque ele quer descobrir o ângulo, tá? Ó. E 15 a gente vai chamar de x. Então, multiplicação em cruz. Então, a gente vai ter 60x é igual a 360, nem precisa pôr graus, tá? Vezes 15. Então, vai ficar que 60x é igual a, vamos fazer aqui a conta. Ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, é 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Ponho mais aqui, vamos continuar, que tem 1 ainda. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Desce o 0. 0 mais 0, 0. 8 mais 6, 14. Vai 1. 3 com 1, 4. Com 1, 5. 5.400. Olha lá. Agora a gente faz o quê? Divide 5.400 por 60. Passa o 60 que está lá do lado do x dividindo, né? Uma equação do primeiro grau aqui, básica. Corta um zero em cima e um zero embaixo. Fica 540 dividido por 6. Vamos lá, ó. Tabuada do 6 tem 54. 6 vezes 9, 54. Para 54, 0. Sobrou um zero, a gente joga aqui o zero na chapa, tá? Olha só. Ficou 90. Deu 90. 90 graus, tá? Então, 15 representa 90 graus. A frequência de 15. Então, olha só. Vamos fazer aqui como que daria, ó. Encontre o ângulo. Ele não pede para a gente fazer, mas eu vou fazer, tá? Então, olha só. Eu vou fazer aqui deixa eu fazer aqui de preto, tá? Vou fazer a circunferência, tá? E
Gente, 90 graus, se a gente dividir a 360 graus... Opa, peraí, que eu usei a caneta. 360 graus por 4 vai dar 90. Ou seja, se eu dividir a circunferência em 4 partes iguais, eu vou encontrar o 90 graus, tá? Então, olha só. A gente vai representar aqui o 90 graus como 1/4 da circunferência. Espera aí, mais assim. Aqui, né? Olha lá. 1/4. Então, olha só. Aqui que a gente faz? A gente pinta. Então, a gente vai pintar aqui, ó. Olha lá. Então, aqui representa... E aqui a gente pinta de outra cor. Fica mais fácil. Ó. Olha só. Fica legal, não fica, gente? Fica bem legal, ó. Então, esse aqui representa os 15, tá? A parte verde representa os 15 da frequência. Total de 60. Então, esse aqui é o resto, né? Porque 60 menos 15 vai dar quanto? 45, né, gente? Representa 45. Tá? Pronto. Então, a gente achou que 90 graus. 90 graus é esse ângulo aqui. Mas o exercício só pede para calcular o ângulo. Tá bom? A gente fez aí um pouquinho a mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da explicação, entendido as atividades. Fique com Deus, gente. Até a próxima.